Você quer escrever uma redação em inglês e não sabe por onde começar? Então se liga nesse vídeo que eu te mostro como. Hello everybody, my name is Thiago. Welcome to Magical English Life, o lugar onde você tem as melhores ferramentas e as melhores dicas para aprender ou melhorar o seu inglês. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você melhorar escrever uma redação em inglês. Essas 5 dicas que eu vou dar para você, elas não servem apenas para escrever em inglês, mas elas servem para escrever em qualquer língua, seja português, seja espanhol, seja francês, japonês e etc. São dicas muito bacanas que vão realmente ajudar você a escrever melhor. A primeira dica que eu dou para vocês é a seguinte: comece com pequenos diálogos. Como assim, Thiago? Basta que você pegue o livro que você tem, o próprio livro didático mesmo, e você comece numa folha de papel a escrever pequenos diálogos, às vezes com 2, 3, 4 linhas. Começa por aí. E aí você vai escrever pequenos diálogos, você vai aprender que palavras você utiliza em determinado tipo de situação. Você não só vai aprender a melhorar e entender melhor o que palavras utilizar em determinados tipos de contexto, você consegue melhorar a sua fala também, porque você está organizando o seu pensamento, e também você consegue melhorar a sua escrita, mesmo fazendo coisas mais básicas. Então essa dica é muito boa para quem está começando hoje, por exemplo, num curso de inglês, ou para quem nunca escreveu antes na vida, ou uma pessoa até mesmo como eu, que tinha muita dificuldade em escrever, mas tinha facilidade na hora de falar ou de entender. Isso ajuda muito, porque você organiza bastante o seu pensamento, e isso faz toda a diferença na hora de você fazer uma redação numa outra língua, como no nosso caso aqui, que é o inglês. A dica número 2 que eu te dou é a seguinte: leia mais em inglês. Então pode ser qualquer coisa, pode ser uma notícia de internet, pode ser um tweet, pode ser um livro, pode ser uma mensagem, o que for. Se é inglês, tá valendo, tá? Então começa pegando coisas bem simples, e aí aos poucos você vai aumentando e melhorando isso. Uma dica que eu dou para você é usar livros da editora Penguin, que é chamado de Penguin Readers, que você consegue encontrar na internet sem problema nenhum, não são livros muito caros. O legal deles é que você tem para vários tipos de níveis, desde a pessoa que está começando, que não entende absolutamente nada de inglês, e você consegue pegar pequenos diálogos de filmes famosos, até você chegar no nível mais avançado, que você começa a ler contos muito conhecidos dentro da língua inglesa. O que eu posso citar aqui é Dr. Jack e o Mr. Hyde, que é um livro bem conhecido, bem famoso, mas ele tem uma linguagem muito pesada. Então, para quem já está quase ali se formando, já tem um inglês bem próximo do fluente, é uma boa dica e ajuda muito. Especialmente porque ele tem um CD que você consegue ouvir o que está sendo falado no livro. Até mesmo hoje você consegue baixar em MP3 esses CDs, e isso ajuda muito na hora de você não apenas escrever e organizar o seu pensamento, mas também do que você está ouvindo. A terceira dica que eu te dou é a seguinte: vá direto ao ponto. Em português a gente costuma dizer que a gente gosta de florear, colocar mais informações do que é realmente necessário. Dentro do português, às vezes é muito importante a gente florear, mostrar que a gente tem um vocabulário muito amplo, que a gente consegue fazer uma frase muito complexa. Mas no inglês é um pouco diferente. Você já deve lembrar de uma expressão de um herói do Chaves chamado Super Sam, que ele fala: Yeah, time is money. Então, o americano, quanto menos tempo ele perder, mais dinheiro ele ganha. Então, quanto mais direto, melhor. Então, dentro de uma redação, o mais importante é você ser claro e você ser objetivo. Então, eu vou te dar um exemplo em inglês de o que você faria. Por exemplo, I love summer because it's hot. Simples. Eu amo verão porque é quente. E só. Você não precisa falar que o verão tem uma coramba que te lembra um sorvete de caramelo que você... Não, você não precisa de nada disso. O que você precisa é I love summer because it's hot. E só. Dessa forma você está falando
que você gosta e o porquê e pronto. Vá direto ao ponto. Quanto menos tempo você perder explicando o que você quer, melhor. A quarta dica que eu te dou é a seguinte: peça que alguém corrija as suas redações no início. Isso parece bobagem, mas isso é muito importante. Especialmente se você tem algum amigo, algum parente, alguém que possa corrigir essa redação para você. Especialmente que tem um nível acima de inglês do que você. Porque ele vai te dar dicas do que ele usa, como ele aprendeu, te dar dicas de vocabulários que você pode usar naquele tipo de situação, como lidar com diferentes tipos de temas. Então isso é muito bacana. E ajuda muito porque é uma troca. Então, por exemplo, você mesmo com pouco nível de inglês, você pode estar ajudando uma outra pessoa que tem um nível acima, né, a ver as coisas por uma outra perspectiva. E isso vai ajudar tanto a pessoa que está corrigindo para você, como também vai te ajudar a melhorar a sua escrita. E a quinta e última dica que eu dou para você melhorar sua redação em inglês é a seguinte: tenha calma. Você não vai aprender a escrever uma redação perfeita do dia para a noite. Isso é praticamente impossível. Eu falo com você o seguinte: eu precisei de 6 meses escrevendo 2 a 3 redações por semana, entregando sempre para minha professora para conseguir fazer uma prova de proficiência de acordo com o que eles precisavam. Então, eu levei 6 meses para poder passar a escrever melhor. E o que vai acontecer é que quanto mais cedo você começar, melhor você vai ficar. Então, vai escrevendo aos poucos, melhore a cada tempo. Então, cada redação você vai ver que vai melhorando algumas coisas, você vai testando coisas novas, e isso vai melhorando ao ponto de você chegar no final e você conseguir fazer uma redação muito clara, muito objetiva. E o mais importante, que eu vou te dar agora uma dica extra: faça uma redação que te dê curiosidade de ler. Sabe aquele vídeo que você gosta de assistir, que você vê, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Ou aquele filme que você tanto gosta de ver, que te dá interesse, que te chama atenção? É exatamente esse tipo de coisa que você tem que colocar no seu tema. How do you write English? Do you write well? Do you write kind of good? Kind of bad? Deixa aqui nos comentários. Ok, guys? So, thank you so much and see you real soon. Bye bye, guys. See you.